Fator de bênção, amigo. Bom dia! Que essa quarta-feira seja um dia de bênção na vida de todos, uma vida próspera, que vocês possam ter um dia extraordinário. E então interessante a gente começar hoje, né, com um pouquinho mais tarde, tá? Desculpa aí quem está acompanhando às 9h01, me perdoe, eu não entrei às 9h01 hoje, porque eu também estava um pouquinho, vamos pensar, a gente também precisa, né? Todo mundo, eu falo que eu busco muito, né, estar em comunhão comigo mesma, né? E para meu dia ir bem. Então eu sempre reservo primeiro os horários da minha vida, todos os dias, para ter gratidão, para ter um dia de bênção, para trazer esses pensamentos de inovação, perguntando para mim e para Deus, que eu sempre falo aqui com vocês, o quanto é importante isso e o quanto nos leva para um outro nível, né? E quando eu decidi fazer essas lives, de trazer aqui um pouquinho do que eu conquistei com a vida mesmo, dividir com vocês, na verdade é para que isso se expande, né? Para ter multiplicação e você saber o quanto de valor que você tem, o quanto você é amado, o quanto que você pode trazer para a tua vida coisas novas, né? E nós somos todos os dias coisas novas e nós vamos, é igual um quadro que pode estar sendo pintado e às vezes precisa de umas pinceladinhas ali, né? E eu me vejo dessa forma. Eu me vejo como um quadro na mão de um pintor que sabe o que faz, sabe o que criou, e cada dia ele precisa pôr uma porçãozinha ali para que a gente se sinta melhor. Então você que, indiferente da sua religião, indiferente do que for, se conecte com ele, peça a ele, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar. Seja bem-vinda, Rosa. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, não comecei às 9h01, como tenho o hábito aqui, mas foi por uma questão muito boa também, de ouvir um pouquinho de pessoas que eu admiro muito, que realmente eu tenho meu coração muito ligado a isso, porque eu creio que quando a gente liga o coração é a palavra que está sobre nós, né? Nós somos um corpo e precisamos um do outro. Então eu sei que eu também sou carente também, né, de um pouquinho da parte emocional, espiritual, e sempre vou tentar estar buscando isso para melhorar a minha história e também ajudar as pessoas que estão próximas a mim. E eu vou dar continuidade hoje, não vou me alongar nessa live. Eu vou trazer um pouquinho mais, uma reafirmação do que eu estava falando, né, essa semana, falando sobre cor, o quanto isso tem poder na nossa emoção, o quanto isso pode nos ajudar, que a cor foi nos dada para que essa parte emocional seja tratada, seja cuidada, seja se sentir segura, tá? Porque é isso que a cor muitas vezes passa e a gente não sabe disso, mas a cor ela vem com um fator tão forte na nossa vida que ela pode nos dar empoderamento, também pode tirar o empoderamento. Ela pode pegar um colérico que é totalmente em posição e gosta de se colocar com empoderamento, com favor a ele. Sempre ele vai estar trazendo resultado e trazer ele com uma sensibilidade. Depende da roupa e da hora da emoção que ele está sentindo. Nossa, mas você pode mudar uma característica do fleumático pro colérico e depois pegar o colérico, levar pro sanguíneo, tirar o sanguíneo e colocar o poder do verão, né, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Desculpa aí que dá todo um embola aqui um pouquinho. Mas assim, só um minutinho eu vou virar aqui só para tirar desligar uma coisa aqui, que o computador. Só um minutinho, gente, desculpa aí.
Então, já resolvi ali. Então, vamos, tá? Era o computador ali que estava falando com a gente, né, junto. E como vamos falar um pouquinho? Vamos reafirmar isso. Ah, tá, Adriana, mas o que que a cor vai me ajudar? Muitas coisas, gente. Então, quando você coloca uma cor, entenda que você está querendo expressar algo na sua emoção naquele momento. Porque isso cabe dentro de você, principalmente quando a roupa está na pele, né? Na verdade, você usa um brinco, você usa os fatores de coisas assim para você, e isso tudo vai fazendo uma emoção dentro de você, vai mudando algumas coisas nesse sentido, né? Então eu falo, seja bem-vindo aí, Júlio, Thaís e o Glauco. Que delícia, gente, que vocês façam parte desse dia. Tô aqui, já falei um pouquinho, pedi desculpa porque entrei um pouquinho mais tarde, mas foi por uma necessidade também da minha parte, tá, gente? Então, tá tudo bem. E aí eu tava numa outra live precisando ouvir algumas coisas e ajustar algumas coisas sobre quem eu sou. E aí eu vim pra cá pra dividir um pouquinho mais com vocês. Então vamos lá, eu falando um pouco de cor e o quanto isso tem empoderamento, tá? Se você pensa numa marca, que você vai pensar, como eu falei sobre isso. Olha, então vamos lá. O que que as cores podem te ajudar? Se você tá indo para um fator de vida, que é um lugar de comida e vai transmitir, vocês podem perceber que tem algumas cores lá que já revela para nós e acelera o nosso cérebro para esse alimento. Então eu falo que essas cores nos alimentam na área intuitiva. É o laranja, é o vermelho, é o amarelo, que é as cores que você mais vê em restaurantes, fast foods, né? Que você vai olhando, que é coisa rápidas. Comida muito rápida, comida muito acelerada. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? E você entende que também a comida é para te alimentar na área emocional. Ela alimenta a área física, tá? Que vai para fisionomia, vai para a parte do intuitivo, que eu falo sempre para vocês, dividir nas 3 partes. Essa área do intuitivo é a área onde você come, né? Então, o poder da boca é nesse sentido, porque ele vai te alimentar a alma. Só que é tão interessante isso, que quanto mais eu tô com fome e eu chego nesses lugares, entenda que isso acelera o meu cérebro. Vai abrir muito mais o meu apetite, vai fazer com que eu coma mais, que eu seja acelerada para comer mesmo. E também muito rápida para não pensar em depositar dinheiro sobre isso. Tem alguns bancos que também trabalham com essas cores para que você entenda que isso tem um poder muito forte sobre a pessoa, né? Então, a marca, ela tem um poder muito grande. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado quando nós vamos transferir isso, fazer uma marca para nossa vida, ou colocar uma cor dessa também na nossa casa. Tem um risco muito grande. Se você não está sabendo para quê e por que que precisa daquela cor, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, isso é o que leva as pessoas no alimento, na parte financeira. Então, assim, se você hoje precisa de uma coisa rápida, eu preciso de um financeiro. Vocês podem perceber que a primeira coisa que vocês pensam é banco. E nós temos muito banco com essas cores. Bradesco, Santander, aí vamos falar o Itaú é laranja com toques de vermelho. Então, você vê que tanto tem a linha da comida, como também tem a linha do fator financeiro. Né? A maioria das linhas que fazem isso de venda rápida e trabalha muito na sua emoção, por exemplo, eu preciso de dinheiro, rápido, daí você vai pensar no quê? No banco, daí vai pedir, então é muito rápido, e lá ele pode estar fazendo um fator que você acaba pegando, mas pela sua emoção ativada. Não porque você nem pensa qual que vai ser a frequência e o resultado que aquilo vai dar sobre a sua vida. Então, por isso, eu sempre vou estar falando, gente, tome um pouquinho de cuidado quando você opta por uma cor, entenda o que essa cor transmite, porque o vermelho, ele te acelera o tempo todo, ele vai te dar impulso, ele vai te dar, sabe, de andar mais rápido mesmo, de ter mais resultado rápido, porque isso a cor vermelha. Tanto que o preto, ele é o símbolo do colérico, né? Mas o vermelho, ele tem muito poder no colérico, muito poder. Então, o colérico, gente, é o outono. Oi, Dri, tudo bem? Gente, se a live tá sendo relevante pra vocês, manda aí pra 5 pessoas, né? Manda pros amigos, eu vou falar pra vocês. Esse momento que eu dediquei aqui pra vocês, realmente, é um momento que eu trouxe sobre o meu coração e falei, tantas pessoas precisam de informações.
logicamente que muito tempo eu pensei, mas ainda não tô pronta, não é agora, vou esperar um tempo mais, porque eu tinha muita dificuldade de vir aqui e dividir isso com vocês, tá? Eu sempre sou muito sincera, não consigo encher de máscara para chegar aqui e falar para vocês, mas só que tem um fator, quando a gente toma uma decisão, ele tem um porquê. Por que que eu pensei nisso? Olha, tem os meus mentores que eles têm muita visão, eles têm tanta informação para dar sobre essa linha de visagismo, tudo. Só que tem pessoas que estão igual a mim, entende? Ou abaixo, ou que vem. Então assim, eu sempre quero direcionar vocês, virem até mim, mas também entender que tem outras pessoas que podem dar mais direcionamento ainda, mais aprofundado para vocês, se for técnico. E eu resolvi vir aqui realmente trazendo para vocês, que foi uma das coisas que eu mais visualizei dentro desses cursos que eu vim fazendo, foi o criacionismo, foi saber da criação, foi saber da parte histórica. E isso, quando a gente fala da cor, quando a gente fala... Isso é milhares e milhares de anos, gente. É coisas tão loucas que você fala, cara, que tudo. Então, quando eu falo pra vocês sobre cores, vocês vão pensando sobre isso, né? Olha, tem pessoas que tá aí pensando em desenvolver uma marca, ou agora passou pela pandemia, tá passando por muitos fatores difíceis e não tá conseguindo se recolocar no mercado, né? Tá se sentindo com o fator de inseguro, não tô se sentindo muito que as pessoas estão querendo a minha pessoa, porque isso também passa a ser emocional. E se nós entendermos que a emoção nos afasta de algumas coisas que nós precisamos, a gente trabalharia um pouco mais e relaxaria, dava um relaxamento para o cérebro, falaria para ele, olha, e o seu cérebro ele precisa que você esteja falando as coisas novas. Gente, é tão louco isso de emoção, de tudo, porque a emoção ela vai em áreas e bloqueia você em muitas coisas, te paralisa em muitas coisas. Então quando nós começamos a entender que a cor, e eu quero que vocês entendam que a cor tem tanta influência em você, que muitas vezes a gente não entende. E eu vou falar pra vocês uma coisa que é uma experiência pessoal que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive muito problema com as cores roxas. É uma coisa louca, né? E eu tinha um fator que não suportava, gente. O povo coloca batom roxo, fala, meu, como gosta de um negócio desse? Meu, parece morto, olha que louco. Eu sempre tinha isso. E eu tinha uma rejeição pela cor do roxo, que vocês não têm noção. Todas as vezes que eu pensava nessa cor, eu renegava. Eu não gosto. Né? A pessoa chegava em mim, trazia alguma coisa, eu falava, meu, não suporto esse tom. E essa cor, ela falava muito forte dentro de uma situação, que ali eu estava pedindo socorro numa área da minha emoção e eu não sabia. E eu não me sentia protegida e eu tinha muito problema com o meu eu. Porque o roxo, ele traz esse fator do ego, né? De fortalecer o teu ego. Tanto, eu falo, gente, tanto pro bem, todas as cores têm esse fator, como todos os temperamentos. E o roxo, eu tinha uma recordação sobre ele. Eu quando criança, minha mãe, ela sempre teve muito costume de ir até velórios e nos levar quando criança, né? Antigamente, hoje eu não sei se é a mesma coisa, mas tinha aquele ônibus que levava aquele monte de gente pro cemitério e ali as criançadas iam todas junto com a mãe, né? Oi, Rô, seja bem-vinda aqui. Cheguei um pouquinho mais tarde, tá? Mas nós vamos recompensar isso pra vocês. E aí, né, eu tô aqui contando umas historinhas, você vai entender um pouquinho. E quando chegamos uma vez, né, dentro de um sepultamento, né, de um velório, essa pessoa era muito carente financeiramente, né? Então a família ia e pedia até a prefeitura, né? Para eles darem o caixão e todas essas coisas. E na época, o caixão, eles davam roxo. Ele tinha uma linha, não sei quem tá aí mais ou menos da minha idade, acho que lembra disso, tá? E era muito fininho, gente. E quando foram levantar sumiu, falecido lá, levantar o morto, quando levantou, o fundo do caixão saiu. E esse homem caiu no chão. Daí eu lembro que... Eu criança, gente, eu tinha a mente clara. Aqueles homens todos, né, do próprio cemitério correndo ali para reparar aquele erro e arrumar um jeito de fechar o caixão para colocar e não tinha outro jeito. Daí pegaram o homem na madeira e aquilo ficou gravado na minha mente. Mas o que eu gravei? Foi o ato só da morte? Não, foi a cor que era do caixão. Então aquilo eu trouxe para minha vida inteira. Que aquela cor é uma cor de levar morto e não dá sustentação. E assim, e isso veio sendo criado sobre quem eu era. Então uma cor, ele traz algumas recordações
E menina do meu primo foi assim, nossa, é verdade. E era uma coisa muito louca pra mim aquilo. E eu trouxe há muitos anos na minha vida isso impregnado sobre o meu coração. Que aquele caixão era de morto e papapá. Então eu assimilei todas as cores nesse sentido. Só que eu falo que o roxo ele tem um poder, sim, gente, muito forte, tá? E aí eu quero que vocês entendam. Como eu falei um pouquinho do amarelo, o vermelho e o laranja que é na comida, o roxo ele tem um poder muito grande de uma pessoa que ela vai mais pro lado lúdico. Então ele vai tratar esse lado, é uma pessoa que ela tem muito conexão com isso, sabe? De umas coisas de expectativa. Então o Walt Disney é automaticamente essa pessoa. A gente até brinca que ele vive no mundo mais da lua. É uma pessoa que ela traz essa tranquilidade sobre a imagem. Mas nem sempre ela tem essa tranquilidade. Daí eu vou falar pra vocês, como eu falei a semana passada, que tem alguns personagens do Walt Disney que vocês vão vendo no filme. Então vamos pensar, todas as bruxas usam roxo. Isso é impactante, né? As bruxas todas do filme, pode olhar. Malévola, tem a do Pica-Pau lá, eu lembro quando criança, que ela vinha com a vassourinha, aquele narizão e a roupinha roxa. Então, vocês vão percebendo que tem uma conexão aí entre o bem e o mal, entre a magia, entre esse mundo muito lúdico. Então, isso, o roxo pra mim era um impacto. Eu não queria saber dele. Eu sempre impactei com esse lado negativo dele, né? E aí eu fui entendendo por quê. Que é muito louco, né? Que ele tem um fator muito forte espiritual, como eu falei pra vocês. Se vocês verem algumas imagens, né, de santos, né, que tem esse fator, eles têm essa capa, né, eles têm, é tipo um vestido, uma capinha, né, por corpo todo, e é roxo também. Então, tem alguns padres que eles usam é tipo um fato, igual a gente usa um echarpe, que eu não sei o nome, gente, me perdoe aí, tá, mas eu não sei o nome disso, mas assim, é roxa também. Só que daí eu fui entender profundamente o que essa cor transmitia no nosso emocional, na nossa psique. Por que eu tinha tanta rejeição? E só que o roxo ele tem um poder de espiritualidade e paternidade. E quando nós temos uma dificuldade paterna, passamos por algumas dores, né, de trazer algumas lembranças paternas, que nos causou trauma, automaticamente você se sente desprotegido. Então essa cor, você dá uma rejeição por ela. Você tem uma rejeição. Mas quando você começa a entender o poder que ela tem, o fator que ela tem de empoderar você, porque ela tem duas cores muito fortes, que traz dentro do primeira linhagem que eu falei pra vocês do arco. Então o roxo, ele tem um poder, tanto que vocês começam a olhar o começo ou o final do dia, essa cor é muito nítida no céu. Não precisa só ter o arco-íris. Vocês vão entendendo que a cor do céu começa a revelar para você que a cor tem um fundamento, tem um sentido. E eu comecei a olhar isso, gente, e isso foi extraordinário sobre a minha cabeça. Por quê? O verde, desculpa, gente, o roxo, ele dá muito empoderamento também na sua imagem. Só que é uma coisa que dá o teu ego, você se fecha com ela. É uma coisa que você está pensando mais sobre quem você é. Você vai entregar as coisas que você quer. Então isso, o roxo ele tem um fator de proteção também para suas inseguranças. Isso é tão interessante, tão maravilhoso, que aquilo começou a mexer comigo, sobre cores. Então eu falo assim, gente, eu nunca fui só interessada por cores por ser. Tem um fator de cuidado, de proteção nisso. E aí eu comecei a entender, o roxo tem toda a questão sobre venda. Ele tem um poder muito forte para um empresário, para uma pessoa que precisa falar, né, sobre vendas. Ela vai ficar muito mais tranquila, ela não vai ter problema com isso e ela vai vender muito mais rápido. Entenda que o outro também vai comprar mais rápido. Porque o que eu quero que vocês entendam? O roxo ele tem esse lado dessa conexão do bom e do mal ao mesmo tempo, porque depende da intensidade. Quanto mais eu tenho intensidade do preto, mais forte ele fica e representa o luto e a morte, como eu falei ontem pra vocês. Lembra que eu falei que todas as cores são reveladas pelas cores puras, ou branco, ou cinza, ou preto. Só que só essas três cores, preto, branco e cinza, eles têm um poder maior de liderança sobre as cores, né? Porque é a proporção exata que eles vão dar no temperamento. Então, quando eu entendi que a cor roxa, ela tem um poder, sim, de uma comunicação
Quem é comunicador, tá? Se você vai subir hoje para fazer uma palestra, nós temos aí o Júlio Batista, gente, um ótimo... Gente, não tenho nem palavras para falar dessa pessoa, ele é um homem extraordinário em entendimento e conhecimento. Foi pouco... Ó, posso falar para você que eu tenho um conhecimento aí de pessoas que têm uma mente extraordinária, vamos dizer, relevante, que faz o outro... É o Júlio. Eu falo que ele sempre vai no meu coração comigo em todos os lugares que eu estou, porque ele é uma pessoa que ele teve muito direcionamento na minha vida. Ele me direcionou muitas vezes, tá, gente? Se vocês precisarem de um palestrante, de um comunicador de alto nível e um homem total, da comunicação total com Deus, chame, procure. Ele é um coach que ele me direcionou muito, então eu sempre vou estar exaltando as pessoas que realmente me ajudam e estão sempre junto comigo, tá? Então ele mesmo, eu falo que a gente dá uma troca aí de roupa, Júlio, essa roupa tal, dá esse poder. Então assim, para o homem que vai para uma palestra, que precisa direcionar muitas pessoas e que ele precisa vender algo, aí o pessoal fala para mim, Adriana, vender é só negócio. Vender é só negócio. Não, gente. Vender, eu vendo a minha imagem. Eu estou aqui me vendendo para vocês. Isso é uma venda. Ah, então, peraí, se você colocar o roxo, Júlio, é muito bom ouvir isso. Júlio, é de verdade. E eu falo em todos os lugares que eu piso a planta dos meus pés, eu sempre vou exaltar o teu nome, porque você foi uma pessoa que me direcionou e me direciona muito. Eu sou muito grata, o meu coração é muito grato a você. Muito grata mesmo. E eu tenho um orgulho do caramba desse homem, gente, porque realmente é extraordinário, né? Aqui, não vou ficar rasgando sedas aqui que vão ficar meio estranho, né? Mas assim, eu quero que vocês entendam que algumas cores te ajudam. E quando eu tô lembrando, né, eu falei do palestrante, mas eu falo para alguns homens até que eles têm poder de negócio e tá com dificuldade de fechar esse negócio ou de ter uma venda mais certa, de ter uma coisa que a pessoa vai estar comprando com mais essa emoção ativada. Eu quero que vocês entendam isso. Porque o roxo, ele faz isso com você. Porque ele te dá proteção. E por isso que muitas pessoas veem as bruxinhas, pode ver quando elas são pequenas, elas são boazinhas. E na vida elas vão entrando, pegando coisas que muitas coisas não servem para ela. Mas também tem a roxinho que é mais do branco. Então ela tem aquele fator que ela... Como eu falei pra você, o roxo do preto é mais imposicionado, tem muita força sobre essa cor e muito impulso também, né? A pessoa vai comprar muitas vezes por impulso. O roxo mais bebê, esse roxo clarinho, ele tem um poder também de elegância, sofisticação, de empoderamento feminino. Então ele traz esse poder para a mulher. Ele faz essa mulher se colocar melhor em algumas situações, principalmente quando ela tá com uma venda com que tem muitos homens, ela precisa passar uma mensagem. Isso para ela vai ajudar muito, ela vai se sentir coberta, protegida. Então quando ele entrar para bater de frente, ela também vai ter a força dela, tá? Então isso é muito interessante de saber quando a gente entende a cor. E quando eu fui virando as cores na minha história, tanto que hoje o espaço que eu atendo, ele tem um vertical, que é o primavera, mas um pedacinho roxo e outro pedaço amarelo, porque as duas cores se complementam, né? O amarelo, ele te dá impulso, poder, ele te dá comunicação mais com força, ela é a cor que mais tem luz de todas as cores, tá? É o que revela mais a luz. Então, o que acontece? Quando o roxo se complementa com o amarelo, ele dá uma posição. Porque ele dá esse acalento para a pessoa, que é o conforto, que é o quente, e ao mesmo tempo ele se fecha um pouco para que não ultrapasse coisas para fazer. E eu precisava dessa calmaria. Por quê, gente? O meu se deu entregar coisas que às vezes eu estou perdendo tempo, e aí eu precisava ter um equilíbrio sobre isso. E foi quando eu, com a Bruna, né, que é a arquiteta, que eu falei pra vocês, que é uma parceira, que é uma linda. Bom dia! É a Miss Jo Paiva, seja bem-vinda aqui conosco. Então e aí o que acontece com a cor? A cor me deu uma calmaria, e ali nós começamos a conversar sobre isso. Drica, você precisa ter, né, uma conexão maior de direcionamento para consultoria, porque assim, o meu tempo todo, gente, eu sempre apliquei o corte, né? Então uma pessoa me procura para fazer um corte de cabelo, na hora eu já falo, não, porque você precisa disso. E às vezes a pessoa também precisava de um olhar mais aprofundado. E ali naquela necessidade de entregar um serviço, a gente pula a fase.
É isso que eu quero que vocês entendam. E aí eu tive uma coisa mais centrada. Hoje já é diferente, então eu consegui ter um pouco mais de centralidade. E outra coisa que eu vou falar, que eu falei pra vocês que o problema do roxo, quando a gente não aceita muito, a gente tem um probleminha mais sério aí de trauma paterna, né? Paterna, de homem que se posicionou, ou até de um fator roxo com preto. O que revela pra você, Adriana? Vou contar pra você, o roxo com preto, Júlio, ele te dá muito impulso, ele vai fazer você se tornar forte. E outra, também de venda, mas eu quero que você, assim, como que eu falo, o roxo, ele tem esse poder de místico, tá? De lúdico. E o preto de imposição e empoderamento. Então eu falo que até as pessoas que vai entender um pouquinho é a bruxinha mais do mal do que a bruxinha do bem. Então você vai revelar em você coisas às vezes que você não tem coragem de fazer, tá? Então você vai se tornar mais e você vai fazer acontecer ali inconsciente, mas vai estar entregando até um impulso para a pessoa a mais. Então eu falo que o preto é um impulso porque o preto quer resultado. Então você vai fazer as coisas mais rápidas querendo buscar um resultado, tá? Então é isso que acontece. E o roxo, depende da altura desse roxo, ele tem mais intensidade ainda, tá? Se for o preto, o roxo que tem mais proporção de preto, é aquilo que eu falei, ele vai te dar um resultado até de venda rápida, mas você não vai estar entregando tudo para a pessoa. Eu acho que vai ficar mais fechado. Como que eu vou falar? Sabe aquele vendedor que ele sabe negociar, mas ele também sabe ultrapassar e negligenciar algumas coisas que aquele produto vai entregar para a vida da pessoa? É tipo isso. Eu quero que vocês entendam que o roxo, dependendo da intensidade, vocês vão ver que isso tem um problema. Como muitas pessoas já chegou a mim e tinha, eu falo que uma amiga muito próxima que também me auxiliou muito e foi uma coisa da gente trabalhar em consultoria. Ela tinha a loja dela toda com a parte roxa por fora, escura, e a frente, dentro, muito roxo. E aí a gente veio com esse estudo e ela foi para uma outra franquia e mudou essa cor. Ela saiu dessa cor porque ela conseguiu entender que ela estava em busca dessa cor por uma proteção, e só que ali ia ter problema porque ao mesmo tempo que tinha venda, mas não tinha uma alegria que essas pessoas poderiam estar conquistando isso. Não sei se eu consegui te responder melhor, Júlio. O roxo, ele tem esse poder, tanto que você tem que usar porções dela, não todo ele, tá? Tanto que muitas pessoas gostam no cabelo. Entre o azul e o roxo é interessante. Mas o roxo revela a falta de proteção. Tá? E a pessoa vai estar buscando isso. A pessoa vai buscar essa linha de proteção. Então ela coloca essa cor para fortificar ela, né? Então ela se sente mais outra. O roxo, eu falo que a pessoa que tem dificuldade de se expressar para querer algo é muito bom. Hoje eu uso o roxo, tá, gente? Mas eu uso ele muito pouco. Tenho até 2 peças, eu vou falar pra você, em todo o meu guarda-roupa. E a parede é o que eu gosto mais, porque quando eu estou ali é por uma necessidade, tá? E se eu não precisar daquele ambiente, eu não preciso estar lá. E aquele roxo não vai ter influência sobre a minha vida, entende? Porque no espaço de casa, no ambiente, né? A cor, ela só tem poder se você estiver dentro dele. Se você não tiver aquela cor, é uma cor, ela não tem poder nenhum, tá bom? E esse curso, ele revelou muita coisa no meu coração. Ele fez com que eu entendesse um pouco mais sobre as minhas emoções, aonde estava machucado. Porque se eu não souber onde está machucado, eu nunca vou tomar o remédio para a dor certa. E só que isso me deu um tratamento, gente. Eu posso falar pra você que resolveu muita coisa na minha vida. Outra coisa que aconteceu comigo, que tem muita linha, sabe? Eu quero que vocês pensem, gente, que a sua emoção, ela vai pro lado psicomático. Então, do mesmo jeito que a tua emoção tá doendo, ela dá uma frequência no cérebro, mas depois ela vai pro corpo. E ela começa a revelar no corpo. E aí vem a doença no corpo. E eu tive um problema muito sério na coluna por muito tempo, tá? E essa coluna revelava também toda essa função da cor do roxo, tá? Eu quero que vocês entendam que uma coisa estava ligada à outra. Nossa, Adriana, que coisa louca, como assim? E porque o roxo, ele te faz querer muito mais, porque ele tem uma ambição muito concretizada sobre conquistar. Mas ele fala, você precisa conquistar. Então você sai igual uma louca fazendo serviços e pegando coisas que não é pra você, e você traz aquela dor em alguma parte do teu corpo. E quando revela aquela dor naquele sentido do corpo, entenda que era uma dor
que estava na sua emoção. E impregnada na sua emoção, e você não sabe por quê. Porque sempre vem primeiro o sintoma, mas o sintoma vem na emoção. E você começa a agir com a emoção através daquela dor. E era muito doido que eu tinha eu expulsava aquilo de perto de mim. Daí eu entendi que o roxo também traz uma espiritualidade, porque ela tem um poder do pai, tá? E do filho. Por quê? Ela tem um poder do azul, que eu já falei pra vocês, que o azul é a representação do céu. E o céu é todo o poderamento, vocês podem olhar que é o fator de maior que você tem é sobre águas e o fator global, né, da Terra, você vê que todo ele tem esse azul e isso tem um poder tão grande na nossa imagem, gente, que o azul ele é mais frio, ele traz mais uma linha de seriedade, de empoderamento, seriedade. E o vermelho, impulso. Então você imagina essas duas cores, o quanto que as duas coisas estão ligadas, serenidade, fortalecimento, aquecimento, mesmo sendo uma cor fria. E o outro traz o quê? O vermelho, que é o quente. Então ele traz esse poder, esse impulso, essa alegria, essa vontade de ter. Então assim, é muito louco, gente. Quando a gente entende, a Thaís falou que ama o azul. E o azul é muito essa revelação espiritual. A Thaís, eu conheço a pessoa, tá, gente? É muito interessante de falar sobre ela. E ela tem um fator total de ligação. Ela é muito espirituosa. Todas as pessoas que chegam perto dela veem uma inocência muito grande sobre ela. É muito louco isso. E ela sempre gostou muito do azul, né? Desde quando eu a conheço, e você pode perceber. Só que ela tem uma intensidade muito grande de azul. Ao mesmo tempo que ela tem tudo isso, muitas vezes ela traz uma frieza. E até pode passar assim, nossa, mas ela pode ser dura. Mas não é. É porque realmente a pessoa ela consegue se bloquear com uma frieza, e o azul automaticamente ele faz essa frequência de fazer assim, ó. Eu não quero você perto. Eu não quero. Então, você impacta a pessoa, dá um impacto sobre isso na emoção. Mas, gente, cada cor, eu quero que vocês entendam. Não pega ela e fala, então essa cor é pra isso, essa cor é pra aquilo. Você tem que entender que as cores é uma junção de coisas, tá? Mas elas, cada uma serve muito pra uma coisa. Por exemplo, eu já falei pra vocês, se um quarto, né? Vamos pensar um ambiente agora, né? Se você precisa de uma cor no quarto, por exemplo, você tem um filho que está passando por um fator de ficar só dentro do quarto, de não querer sair do quarto, e ele não consegue se conectar. Você vai entender qual é a cor que tá. Preto, cinza, muito escuro, muito linha nesse sentido. O que você vai lá e faz? Você pega só uma parede, um pedaço da onde ele estuda, da onde ele se conecta, e faz um pedacinho de um quadrado. Se tá nas costas o azul, entenda que você tem essa energia sobre você, te colocando uma impulsão na inteligência, tecnologia, entendendo mais as coisas, a inteligência. Então é muito doido quando você usa um pouquinho da cor para te influenciar e te ajudar, né? Eu falei pra você que eu fiz isso no meu negócio e me ajudou muito. Não era nem pelos clientes, era mais pelo que eu precisava. Porque eu fico muito mais nesse ambiente, né, o tempo todo do que o cliente. E foi muito interessante que aonde a Mayara faz o atendimento, eu coloquei o amarelo. Por quê? A Mayara tem muita porção do cinza sobre ela. E o amarelo dá impulso nela. Então faz ela fazer coisas que antes talvez ela podia se paralisar um pouquinho. Então nós fizemos todo o estudo de nós, tanto eu quanto ela. E aí nós temos essa, né, como eu falei pra você, chamei essa pessoa que tem um fator de autoconhecimento sobre isso, e ela nos instruiu, isso você pode colocar, fica muito harmonizado com o ambiente, tem um poder sobre isso, porque assim, eu entender de cor não faz eu entender de arquitetura ou de designer de interiores, gente, eu quero que vocês entendam isso, né, que todo mundo acha que eu posso entender tudo, não é, é o fator realmente do que aquilo mexe conosco na emoção, e isso muda toda a frequência que você quer. Então se você quer passar uma frequência para a pessoa, ou uma intensidade, você vai entendendo que as cores vão te alimentar. E isso vai te ajudar muito. E quando eu venci o problema, eu entendi que aquela dor era muito forte da minha vida paterna, que eu precisava resolver isso, entregar para o meu paizinho o que é dele, parar de trazer esse amor junto comigo, porque quanto mais eu repelia, quanto mais eu não gostava de uma ação do meu pai, entenda que eu reproduzia muito mais isso. E a cor tinha uma intensidade de me ajudar. E aí, quando eu entendi tudo isso, na hora eu bloqueei aquilo, falei, eu não preciso mais disso e eu tenho que resolver isso no meu coração. Gente, foi muito louco isso na minha vida, tá? Meu pai nem sabia o porquê, mas eu cheguei até ele e falei, pai, Senhor, me perdoa por muito tempo de eu te culpei por coisas que o Senhor nem também era vítima.
porque é uma vítima falando de outra vítima. Gente, eu me reconciliei. Eu entendi o meu passado. Eu recapitulei coisas que estavam ali e tirei o lixo que estava dentro de mim, porque era lixo. Era doença, e ela estava me fazendo ficar doente cada dia mais, insegura, não tinha, sabe, todo mundo chegava em mim e falava, você faz pra caramba, você é boa, por que você não vai? Porque isso me bloqueava. E quando eu comecei a destravar isso, gente, foi um atrás do outro. Eu falei isso com meu pai, foi num dia, no outro dia a minha vida eu fiz assim, ó, pum, mudou tudo. O meu olhar pra ele é total de admiração. Quando eu lembro dele, e aí eu comecei a gostar de roxo. Eu comecei a olhar pro roxo e falei, que da hora, olha que louco. Tanto que eu falei pra vocês, eu tenho 2 peças no guarda-roupa e uso ela intencionalmente. Quando eu preciso que alguém me compre, eu preciso vender algo de verdade, eu uso essa peça e coloco empoderamento na minha imagem e vou fazer. E aí realmente eu tenho o resultado que eu preciso. Porque eu não trabalhei só a cor, eu também trabalhei aqui, ó. Não adianta, você pode pôr a cor que for, mas se você não mudar a forma de pensar, vai estar fazendo a mesma coisa. Então primeiro eu tenho que saber o porquê que aquilo me dói. Aonde que foi que eu me paralisei. E isso vai mudando tudo, gente. E aí eu fui me intencionando com tudo. Eu sempre gostei muito do amarelo. Eu sempre amei o amarelo, desde criança, sabe? Eu não sou muito adepta a comprar flores, tá? Acho lindo quem gosta, mas a pessoa, se ela não tem muito, né? Na minha cabeça eu não tenho muito tempo e ali a bichinha não vai sofrer. Mas eu gosto da intensidade da flor, eu gosto da flor, mas eu muitas vezes não tenho cuidado. Mas eu sempre gostei do girassol. Aonde eu vi um girassol eu parava e ficava horas conectada com ele. Por quê? Porque é a cor que me fortalece, a cor que me estimula, que me instiga, a que me dá posicionamento de fazer. Gente, se vocês um dia conheceram o meu ambiente, vocês vão entender que tem uma porção de cada coisa. Uma outra coisa que eu falo pra você, você que é da área da beleza, estética, cabeleireiro, quer montar algo, faça um fator, pega o vermelho e o amarelo junto. Da laranja. E o laranja na área da beleza, ele é totalmente conectado. Os salões de beleza, que tem uma parede, que tem móveis, ou que tem uma sintonia com esse tom, entenda que ele tem impulso, ele tem muita vibração sobre aquela situação, e outra, ele tem captação financeira. As 2 cores se unem junto. Então, para a área de profissional que não tem a cozinha, tá, gente? Então é isso que eu falo. Mas se tiver lugarzinho para comida, é complicado. Aí você tem isso aqui, ó. Isso aqui vai te dar muito mais apetite, tá? Quanto maior esse fator aqui, já falei em outras lives, que é as nossas bolsas, o nosso intuitivo, mais a gente tem vontades e mais a gente tem impulso sobre aquela situação. Eu vou estar vindo falando um pouquinho de cada cor. Gente, nós temos muita coisa para falar, muita coisa para dividir com vocês, tá? Então eu vou estar vindo sim, tá? Eu vou me desconectar um pouco de colocar só um horário e falar sobre isso, porque isso também pode acontecer de eu não poder estar naquele momento e sair fora uma coisa que você se compromete e depois, mesmo que chega meia hora depois, você saiu do que você tinha falado, do que você tinha feito, né? Te proposto aqui. Então eu quero sim dividir com vocês. A gente está preparando todo um espaço, vou falar sobre o daltônico, tá, Rô? Mas eu vou falar pra você, o daltônico, ele tem a vista invertida. Na verdade, a cosmovisão dele é invertida. Por isso ele vê um tom só. Então ele não tem essa linha, porque é tudo pela cosmovisão que a gente tem. Toda cor e luz e pigmento nós temos por um fator genético, tá? E isso é genético. Então o que acontece? O espectro que fala, que é o fator dessas divisões de cor, é distorcida dentro de um daltônico. Por isso que ele não consegue visualizar a cor exata que a gente estamos vendo. E isso tem a ver com a íris dos olhos. Então tem todo um sentido. Hoje já tem um tratamento, tá? Sobre o daltônico. Dele conseguir captar a cor real. E isso pra eles, eu até vi Nossa, o dia que eu vi essa reportagem eu fiquei super feliz de ver sobre isso. Obrigada, você seja bem-vinda, Miss Jo Paiva. Eu também já tô me desligando de vocês aqui, gente, porque eu também tenho um compromisso. Mas como eu falei pra vocês, eu tô preparando pra vocês aula, tá? Eu vou fazer com a cor, então eu vou parar ali, vou pôr numa tabela. Vocês que é profissional da área da beleza, que precisa entender um pouquinho mais de cores, de saber um pouquinho mais da emoção dos seus clientes,
venha pra cá, a gente vai ter uma troca. Você que na tua casa, você que é profissional, você que não é profissional, as pessoas que têm necessidade de saber um pouquinho mais de cores, tá? De entender sobre coloração pessoal, de entender o que isso significa. Eu vou fazer um teste aqui com vocês ao vivo, tá? Com uma cliente sentindo esse fator de cores, mas tudo isso, gente, ele tem um tempo para ser reproduzido, porque para nós é muito novo ainda toda essa situação. Então eu peço ajuda para vocês aí, se vocês puderem estar me ajudando, eu vou agradecer e peço para vocês, tá? Fique aqui com a gente e saiba que realmente o que eu quero entregar para vocês é o melhor que eu recebi em todo esse tempo. Então, se vocês puderem também me ajudando e conversando e falando sobre a opinião, para mim não ficar sozinha aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de, compartilhar a live. Gente, nos ajude. E eu vou falar para vocês que vocês já vão estar sendo abençoados, porque entenda que tem muitas vidas que estão aí por trás aqui dessa câmera, que elas têm necessidade. E às vezes elas não vão lá se direcionar para buscar, mas se tiver alguém para levar lá dentro da casa delas e oferecer isso para elas, pode ser que ela coma dessa comida e ela possa ser curada nesse momento. Porque eu falo para você que não é o poder da Adriana, não é o poder da Drica, do conceito imagem, não, mas é poder que tem um Deus, um Criador, que ele fez uma porção exata de cores para cada um. Ele deu para nós, ele fez isso. Isso foi dom gratuito, nós já recebemos, é o dom da graça. Então, se de graça eu recebi, a graça eu vos dou. Então, gente, é isso só que eu quero que vocês entendam e vejam isso para a vida de vocês, tá? Muita gratidão. Se você tem algo, divida com as pessoas. Entenda que tem menos pessoas, tem pessoas abaixo de você que sabem menos do que você e precisa entender o que você já faz. Tem algum recadinho aí, Mayara? Ah, gente, olha, nós mudamos toda aquela parte do sorteio. A gente vai fazer um sorteio dia 30 para captar uma pessoa que faça uma coloração pessoal. O que vocês acham? Acho que vai ser muito interessante. Vai fazer aqui ao vivo, tá? O direcionamento de vocês com tecidos, para vocês saberem qual é o seu tom de pele, seu aquecimento, se tem cor fria, se é cor quente. E aí a gente vai estar fazendo esse sorteio aqui. Se você quer passar numa consultoria, né, com esse fator, ou você prefere uma consultoria que dá um direcionamento de um corte para vocês, tá? Então eu quero fazer isso com vocês aqui. Quem estiver na live, estiver curtindo, dividindo, entenda, gente, que a gente vai fazer um fator aqui que vai ser muito gostoso para vocês, tá? Amanhã eu vou estar fazendo uma live de novo com o pastor Daniel, falando sobre o reino e os negócios junto, tá? Como que a gente consegue introduzir o reino para dentro dos nossos negócios, e vai ser, extraordinário, tá? Então vamos lá e vamos que vamos, gente. Um beijo e ótima semana, né, para vocês. Um ótimo dia também, tá?